Imagine que você está seguindo uma viagem de carro, se deslocando de uma cidade a outra, quando você percebe que você e os seus amigos não estão sozinhos. O que será que está lá fora? Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espírita universalista. Conversamos sobre vários assuntos à luz das propostas espiritualistas. Estudamos as obras de vários autores encarnados e desencarnados que tentam nos ajudar a entendermos como atingirmos a melhor versão de nós mesmos, a nossa reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificações, curta este vídeo, curta os outros vídeos aqui do nosso canal, nos dê essa força para que esse conteúdo de temática espírita universalista possa chegar a mais pessoas. Hoje nós temos mais um vídeo de causos. Vamos acompanhar aqui uma história muito interessante que foi vivida pelo Chico Xavier, nosso querido Chico. Essa história está no livro do Pedro de Campos. Vou pedir para o Anderson botar aqui o nome do livro e as informações. O livro se chama Arquivo Extraterreno, Espíritos, Aliens e UFOs. E como é que essa história chegou até ele? Lógico, hoje em dia essa história também pode ser ouvida em algumas palestras, porque essa história foi contada pelo Geraldo Lemos, um grande amigo do Chico, e ele faz vários vídeos contando sobre várias histórias, né, que o Chico nos deixou. E nessa, o Chico estava conversando com ele sobre questões do universo, os planetas, as estrelas, e naturalmente surge aquela curiosidade muito humana, muito nossa. Será que estamos sozinhos no universo? E Chico confirmou que, de fato, há vida em outros planetas. Isso é uma coisa até que a doutrina já nos ventila há bastante tempo. Os espíritos superiores nos falam isso. Os outros orbes do universo são habitados. E alguns desses povos, essa é a parte interessante, têm capacidade, conhecimento e tecnologia para se deslocar até nós. E são movidos de curiosidade, movidos de vontade de aprender, ampliar os seus saberes, os seus conhecimentos, entre outras questões. E por isso, alguns desses povos podem vir até aqui, para tentar aprender alguma coisa sobre a nossa espécie, o nosso planeta, enfim. Então, nesse momento que estava tendo essa conversa ali, o Chico contou que já havia tido contato com esses irmãos de outros povos, de outras humanidades mais adiantadas do que a nossa, muito mais evoluídas do que a nossa. E nesse momento, o Geraldinho teria comentado com ele que tem curiosidade de entrar em contato com esses povos, de também vê-los, ou talvez ver um objeto desses, né, como nós chamamos os objetos voadores não identificados. E nessa hora o Chico demonstrou uma certa preocupação. Então ele começou a explicar algumas questões ali para o Geraldinho. E aí, nesse momento, o Chico teria dito: você deve ter muito cuidado, porque embora a maioria das civilizações que já desenvolveram os segredos das viagens interplanetárias seja de grande evolução espiritual, voltados ao bem, voltados à fraternidade, há também aqueles que somente se desenvolveram no campo da técnica, enregelando os sentimentos mais nobres do coração. Então, o Chico nos trazendo aqui uma informação muito importante dentro dessa temática da vida alienígena. Os povos que têm a capacidade de se deslocar e chegar até nós, se apresentarem a nós e serem percebidos, né? Nós temos esses dois grupos
daqueles que desenvolveram seu conhecimento intelectual e o conhecimento moral, portanto, conseguem distinguir de maneira muito clara entre uma ação positiva e uma ação negativa e se esforçam no sentido de que as suas ações sejam o mais positivas possíveis, ligadas à fraternidade ou ao amor ao próximo. Mas também temos povos que desenvolveram o seu lado intelectual e, portanto, têm essa capacidade de se deslocar até aqui, conseguem construir essas grandes naves, mas os seus corações estão gelados, como o Chico falou. O seu desenvolvimento moral não teria acompanhado muito bem o desenvolvimento do intelecto. E o que a gente percebe? É uma questão importante que as obras espiritualistas sempre nos falam. Simbolicamente, o ser angélico que nós estamos destinados a ser tem duas asas. Então, uma é a asa ligada à moralidade, a outra ao intelecto. Ambas as asas precisam estar igualmente desenvolvidas para que o ser possa alçar voo às realidades mais altas da vida. Isso tudo é uma forma simbólica de falar. O espírito tem que desenvolver esses dois lados. Então, conhecimento científico, aprendermos sobre física, química, enfim, toda matemática, tudo que diz respeito aos conhecimentos do intelecto, filosofia, e também o lado emocional, sentimental, o lado moral. Conseguirmos ter empatia pelo próximo, termos sensibilidade, distinguir entre o certo e o errado e nos esforçarmos de coração em seguirmos o que é o correto. Então, esses dois caminhos são importantes. Mas os espíritos, conforme vão evoluindo, através das múltiplas encarnações, nos vários orbes em que eles vivem, podem caminhar um pouquinho mais rápido para um lado do que para o outro. Então, Chico nos dando um alerta quanto a certos povos que não tinham desenvolvido ali muito bem o seu lado moral. E aí ele continua na fala dele sobre esses irmãos do desenvolvimento intelectual superior, muito superior ao moral. Representantes dessa outra turma têm nos visitado com objetivos escusos. Para eles, nós somos tão atrasados que não prestam nenhuma atenção às nossas necessidades e aos nossos sentimentos. Olha só, nós somos tão atrasados, do ponto de vista deles, que não faz sentido prestar atenção em nós. Então eles se sentem à vontade para vir aqui e talvez abduzir pessoas, abduzir animais para as suas experiências, simplesmente porque eles querem ampliar o seu conhecimento. Então, do ponto de vista deles, não tem problema nenhum vir aqui, nos raptar e fazer quaisquer experiências que eles queiram. Olha só a questão, né? E nós temos vários casos de relatos de pessoas que passaram por experiências em naves espaciais, foram levadas para isso, né? Então, talvez se encaixe aqui nesse tipo de temática. Então, Chico começou a contar o relato dele. Certa feita, ele e mais dois amigos estavam se deslocando da cidade de Uberaba, onde ele residia, para a cidade de Franca. Eles estavam indo visitar uma amiga deles que havia passado por um procedimento cirúrgico, enfim. E eles estavam se deslocando, fazendo essa viagem de carro durante a madrugada. Parece, pelo que nós pesquisamos, que o Chico gostava muito de viajar à noite para evitar trânsito, coisas assim, talvez até para evitar certas multidões, porque isso já era numa época onde ele era um pouco mais conhecido, e ele sempre tinha essa preocupação com o próximo, né, de não atrapalhar o fluxo da cidade, então viajavam de madrugada. Em algum ponto do trajeto, eles estavam percorrendo a estrada entre fazendas, eles observaram que uma luz parecia apontada sobre o carro, uma luz amarelada, uma luz alaranjada, melhor dizendo, e nas palavras do Chico, uma luz baça, ou seja, uma luz que não iluminava muito, uma luz um pouco mais obscura. E eles estranharam essa situação, não é uma coisa corriqueira de se acontecer, ainda mais que eles estavam de madrugada,
passando por uma estrada que possivelmente não tinha luz elétrica naquela época. Decidiram estacionar o carro para tentar entender o que estava se passando. Nesse momento, o Chico conta que ele teve a intuição de entrar em oração. Começou a orar e conversou com os amigos dele, convidando os dois também para esse momento de orações. Enquanto eles estavam ali começando a orar, o Espírito Emmanuel, mentor de Chico, se aproxima e orienta eles que redobrassem as orações, que intensificassem as orações. Então, podemos imaginar que nesse momento eles já começaram a se preocupar. E aí vamos ler aqui um pouquinho do relato do Chico. Logo depois desse momento que Emmanuel pediu que eles intensificassem as suas preces. Apareceu ao nosso lado, no pasto, então, uma nave, iluminando toda a natureza em torno com sua luz amarelada e baça. Ela pairou no ar sem tocar o solo, e no meio dela saiu uma luz mais clara ainda, de onde desceu uma entidade alienígena. Tinha uma aparência humanoide, mas muito mais alta do que nós, com cerca de 3 metros de altura, e era quase esquelética. Então, humanoide, configuração humana, né, cabeça, tronco, membros, porém muito mais alta do que nós, seres humanos, podemos chegar. Chico fez um cálculo ali, pelo que ele estava vendo, parecia algo em torno de 3 metros de altura, e com uma aparência esquelética, extremamente magro. Toda essa conjuntura, tentem pensar isso, né? Nós estarmos ali de carro, numa estrada deserta, só fazendas em volta, aparece esse objeto voador, diferente de tudo o que nós já vimos, e, lógico, né, já começamos a identificar ali com uma nave possivelmente alienígena, até que de dentro dela desce esse ser humanoide e visivelmente alienígena. Imagina a situação de nervos, né, o nervosismo que isso deve causar. Nesse momento, possivelmente, a entidade estava olhando para eles, porque estava ali muito próxima deles. E ele ali pressentindo talvez um destino ruim, negativo. Mas eles não pararam o seu processo de oração, estavam ali entregues à oração, pedindo ajuda, ao plano espiritual, Emmanuel junto deles. E em algum momento o alienígena simplesmente retornou à sua nave e focou aquele spot de luz que estava saindo da nave, segundo o Chico nos conta, parou sobre uma vaca que estava ali no pasto. Essa vaca foi abduzida para dentro da nave e a nave desapareceu. Ela se deslocou muito rápido no ar, muito mais rápido do que qualquer nave nossa, e sumiu completamente do ponto de vista deles. Depois desse acontecimento, quando eles viram que a nave já havia ido embora, então eles não estavam correndo mais nenhum risco, Emmanuel explicou para o Chico que esse irmão era membro de uma raça que infelizmente não era vinculada ao bem. E de tempos em tempos eles vinham à Terra e conseguiam abduzir alguns animais e às vezes até pessoas para fazer experiências genéticas estranhas. O que seriam essas experiências? Emmanuel não nos passou essa informação. Apenas essas duas questões importantes, que eles vinham aqui, não tinham boas intenções e conseguiam abduzir pessoas e animais. E ele termina o relato explicando que eles somente não fazem mais porque nosso Senhor Jesus estabeleceu normas e guardiões para proteger a humanidade terrestre, ainda tão ignorante quanto as realidades siderais em sua infância planetária. Emmanuel gentilmente lembrando o nosso posicionamento nessa grande escala evolutiva. Nós somos espíritos ainda infantis. Em termos de conhecimento, de moralidade, ainda nos falta muito. Temos que caminhar bastante. Então, temos ao nosso redor uma rede de proteção, comandada por Jesus, que é o governador do nosso mundo, sem dúvida, e administrada também por espíritos superiores que têm condições de estar ali trabalhando. Mas, de vez em quando,
às vezes acontece dessas naves conseguirem ultrapassar essa rede. Por que que isso se dá? Aí são outras questões, talvez ligadas à própria lei de causa e efeito, o fato de nós ainda termos uma vibração muito baixa. Então, de alguma maneira, nós devemos encontrar o nosso estado vibratório com o desses irmãos e acabamos auxiliando esse tipo de encontro, esse tipo de situação. É uma possibilidade. Mas enfim, são estudos, né, que nós precisaríamos estar seguindo mais adiante. Então, são casos aqui muito interessantes, né? E no final ele termina dizendo para o Geraldinho, para quem ele estava contando essa história, caso ele se deparasse com um desses seres, para ele correr. Então ele teria dito: meu filho, você corra, corra para tentar se salvar deles. Chico sempre tentando trazer um pouco de humor ao final das suas histórias. Amigos, esse tipo de causo é muito interessante, não é? O encontro de nossos povos com outros povos de outros orbes que vêm até aqui fazer pesquisas, fazer histórias. Chico também nos explicou, lógico, que existem os povos bem intencionados e ele também teve a oportunidade de conhecê-los, né? Mas só para nós sabermos como é que o nosso universo realmente é tão vasto, tão cheio de vida, e essa vida interage. E vai chegar um dia, e o Chico conta nesse relato que esse dia não está muito distante, em que esses espíritos vão receber autorização do alto para se apresentar à luz do dia, ou seja, se apresentar às claras para todos nós, nos ajudando finalmente a entender que o universo é cheio de outras populações e que eles vão poder interagir conosco, trocar informações, trazer saberes que vão ajudar bastante aqui na nossa caminhada. Obrigado, amigos, por ficarem conosco aqui em mais um vídeo. Conta aqui pra gente, deixa nos comentários, você já teve alguma experiência dessa? Você já viu um objeto voador que você não conseguiu identificar ou até já teve o contato com esses seres? Conta aqui pra gente que vai ser muito bacana nós termos essa troca. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até a semana que vem.